Olá, senhoras e senhores! Estamos no ar sim, porque ainda que seja uma gravação, hoje, sábado, hoje, véspera de jogo de Internacional e Juventude Internacional pela semifinal do Gauchão. Nós estamos aqui recebendo ninguém mais, ninguém menos que ele, o nosso diretor executivo, Paulo Brax. Vocês aqui estão acostumados, eu, Alexandre Ernest, Lucas Colado e Leandro Bez, mas estamos aqui com Paulo Brax, executivo do Inter, e muito nos alegra poder falar do futuro do clube de novo contigo, Paulo. Tudo bem, cara? Tudo tranquilo? Tudo bem, Alexandre, Lucas, Leandro. Prazer falar com vocês de novo. E vamos lá. A temporada tá pegando fogo e a gente tá muito convicto do trabalho que estamos fazendo e estamos satisfeitos. Vamos embora. Ô, Luquinhas e Bez, tem um desafio nessa temporada aí do Paulo, que a gente está vendo ali. É um desafio à parte, tem uma olheirinha. Não assim, é vestiário, eu acho que não é vestiário. Olheirinha é bondade sua. Eu não tenho qualificação para isso, não me formei para isso. Esse aí realmente é um desafio grande. Pois esse ninguém pode me ajudar, infelizmente. Me diz aí, Paulo, o Bento, né? Isso? Quantos mesinhos? Como é que tá a questão toda? 20 dias, né? Na verdade, né? 20 dias. 20 dias. Minha nossa. É. O negócio tá... Ele foi apresentado junto com o Tyson, se não me engano, né? Foi apresentado com o Tyson, se não me engano, aquela coletiva, né? Pois é, tá junto do retorno do ídolo. Olha o peso que o moleque tá tendo. Moleque não, guri. Porque ele nasceu em Porto Alegre, então é guri. Guri, boa, muito bom. E aí, Lucas Colar, Leandro Bez, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo certo, um prazer ter o Paulo Brax aqui, né? Um cara que tem comandado o futebol do Inter. E se me permitem, já vou começar os trabalhos aqui, né? Porque uma das coisas que chamou atenção nesse começo de Libertadores foi um pouco de histeria por parte da torcida, né? A gente enlouqueceu aqui com alguns comentários, né? Depois da derrota lá na Bolívia, e o Inter conseguiu reverter isso, né? Com a goleada contra o Táchira, 4-0. Queria que tu contasse para nós um pouquinho, né, desse começo da Libertadores, das conversas com o Ramírez, do que aconteceu na Bolívia. Vocês consideram que foi um acidente de percurso? Como é que tu enxerga esse começo de temporada do Inter até agora? Lucas, eu vi a histeria, mas a gente aqui não teve histeria. A gente tem que ter aqui o equilíbrio para trabalhar, a estabilidade, não só na comissão, mas na gestão do clube, na gestão de cima para baixo. Um resultado que não é um resultado anormal. Você estrear na Libertadores, numa altitude, e tem que falar na altitude, porque a altitude ela gera consequências dentro do modelo de jogo. A diferença ela é física, ela é fisiológica. A diferença de números, de fisiologia entre o jogo da Bolívia e o jogo do Beira-Rio, eu não estou falando de resultado de gol pró, de gol contra, de cruzamento, nada disso. Eu estou falando de diferença de GPS, de quilometragem, distância percorrida, performance, de sprint, né? É absurdo. Então, é como você realmente... Se você jogar, se você trocar o esporte, troca o esporte. Vamos falar de Fórmula 1. Você ter a Fórmula 1 sob sol e Fórmula 1 sob chuva torrencial, os números são diferentes do desempenho do carro. Então, o desempenho nosso, ele foi influenciado, sim, pela altitude, mas não foi o motivo principal que a gente perdeu o jogo. Não foi. Influenciou negativamente, mas nós não fizemos uma boa partida. O modelo não encaixou, os atletas não conseguiram assimilar o que foi solicitado pela comissão. A gente teve uma troca de modelo no meio da partida, no intervalo nós mudamos, então tivemos ali uma dificuldade também. Então, assim, a derrota, Lucas, ela foi uma derrota dentro do prognóstico nosso, né? Se a gente perde o jogo aqui para o Táchira, seria completamente fora do prognóstico. Seria, sim, um motivo da gente se assentar, ver o que houve de erro, o que a gente consegue trabalhar, porque não estava dentro de um planejamento. Ninguém planeja perder. Mas também a gente não vai ganhar todos os jogos. A gente não vai performar em alta em todas as partidas. Os clubes, eles têm jogos e que a gente considera
que há uma chance maior de um resultado negativo do que outros, evidentemente. Até por esses níveis de adversários e pelas circunstâncias. Então, foi um resultado que ele, até 97% da partida, ele estava 1-0 para o adversário. Então, a gente voltaria com 1-0 contra, de um chute de fora da área, que a altitude também influencia nisso. Vários clubes já perderam lá com esse chute de fora da área, que a bola faz uma curva diferente. E que nós não soubemos aproveitar para o nosso lado esse benefício, talvez por não treinar e por não saber que isso é uma valência na altitude. Mas os clubes ganham jogos lá, tanto o Bolívar, quanto o The Strongest, quanto o Always Red, ganham jogos com esse recurso. E 1-0, que virou um 2-0 no final, não era motivo de muita labareda alta. Trabalhamos normalmente, internamente, com tudo que a gente tinha que fazer para recuperar na terça-feira, e ainda tivemos o jogo no meio de semana, que também atrapalha, mas consideramos que essa histeria, que eu sei que veio, ela já foi abaixada. Bom, hoje a gente tem um número muito interessante em relação ao aproveitamento da comissão, que é um aproveitamento de mais de 70%. Então, da mesma forma, Lucas, já finalizando a resposta, da mesma forma que não há histeria na derrota, também não há histeria de um aproveitamento de 70%. Não está tudo maravilhoso. Nós não estamos soltando foguete aqui, nós não estamos em voo de cruzeiro, não estamos ainda. A gente pretende estar. Mas 70%, e talvez o melhor internacional de começo dos últimos 2, 3 ou 4 anos, que deve ser o desse ano, também não nos causa conforto. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Então, a gente tem que ter, como eu disse, um equilíbrio. Isso. Acho que tu vai, manda ver. Vamos lá. Paulo, obrigado pela presença aqui mais uma vez conosco. Parabéns pelo trabalho. Eu te perguntaria, com exceção do Inter, parece que vinha numa crescente, né? Aí tem o azar de pegar de cara um jogo na altitude. Como tu falou, um jogo super difícil. O Boca depois acabou ganhando no dia seguinte lá, mas foi algo que não acontecia há 21 anos também. O Inter vinha nessa crescente. Uma tese que a gente levantou aqui no programa até é que se não fosse a estreia na altitude, o Inter talvez tivesse vindo uma sequência de não apenas 15 gols em 4 jogos, mas talvez mais que isso até, né? Porque teve esse hiato de La Paz. Mas eu te pergunto o seguinte: digamos, o Inter teve 3 grandes jogos na temporada até agora, tá? Sem querer menosprezar o Gauchão, mas teve o Grenal, teve o Always Ready e teve o Tátira. Jogos de peso, assim, maior. A gente pode esperar um Inter pronto daqui a pouco para fazer um bom jogo também, um jogo assim propositivo, um jogo de troca de passes, um jogo até de gols, de muitos gols, quem sabe, tomara, nos próximos dias, por exemplo, contra os mata-mata, contra a Juventude, o jogo contra a Olímpia e até mesmo um suposto Grenal final no Gauchão? Se você pegar esses 3 jogos, Leandro, que você citou, 3 jogos grandes, eu vou acrescentar o jogo do Juventude, que é o nosso adversário agora na semifinal, que é um time de Série A, que a gente estreou no Gaúcho com um elenco sub-20 praticamente. Fizemos uma boa partida, segura. Então, vamos colocar aí 4 jogos. Mas vamos pegar, eu não vou distorcer a sua pergunta, vamos pegar as 3 partidas que você citou. Eu colocaria o jogo do Tátira em primeiro lugar, em desempenho, o Grenal em segundo e o jogo na Bolívia em terceiro. O Grenal foi uma partida que, eu vou pegar também as suas palavras, jogo propositivo, troca de passe, posse de bola, a gente teve. Os números mostram isso, a gente faz reunião prévia ao jogo e reunião pós-jogo, que a gente analisa os números da partida e o nosso desempenho, não só como um compacto frio, com a câmera aberta da análise de desempenho. São os números. E os nossos números não foram números negativos no Grenal. Nós perdemos o jogo, o que é péssimo, claro que é péssimo. Mas a gente conseguiu colocar em grande parte da partida, diferente de outros Grenais, porque particularmente fiz um estudo aqui de outros Grenais que eu não participei, eu estreiei no Grenal no Brasileiro, que a gente ganhou de 2-1, mas os outros Grenais, o Inter não foi, e me corrija se eu estiver errado, por favor, esse protagonista nas ações da partida contra o Grêmio, principalmente na casa do Grêmio. E a gente, desde o início, foi para cima,
teve posse de bola. Posse de bola não ganha jogo. Não é essa a questão de posse de bola não ganhar jogo, mas com a posse de bola, dentro do nosso modelo, a gente busca ser o time ofensivo e não o time reativo. Foi o que a gente conseguiu fazer contra o Táchira, buscando o homem livre desde lá de trás, atraindo o adversário, chegando com muita clarividência no ataque, que foi o que a gente conseguiu contra o Táchira. A gente conseguiu chegar na cara do gol, dentro da área, mais de uma oportunidade, e mesmo com um homem a menos, a gente continuou conseguindo, com um homem livre, chegar lá na frente, ainda que a bola começasse com o goleiro. Contra o Grêmio, a gente conseguiu fazer isso, mas nós não conseguimos ser os vencedores da partida. A gente teve 2 bolas que foram trabalhadas, que a gente chega dentro da área, uma com o Praxedes, com o Yuri aberto, e outra com o Lucas Ribeiro, que a gente faz o movimento dos extremos e dos laterais atraírem e abrir a defesa, para que aí, assim, infelizmente, caiu no pé de um zagueiro, mas felizmente foi o Lucas que conseguiu costurar. Mas talvez se fosse outro jogador ali, a gente conseguiria ter o gol. Então, a gente criou, a gente ficou satisfeito com isso, a gente não ficou satisfeito com o resultado. Então, te respondendo, a gente espera cada jogo mais, sem esses intempéries, como foi na Bolívia, a gente consiga colocar o nosso modelo. E a torcida tem visto, vocês têm analisado, certamente, eu vejo que vocês analisam pós-jogo. Eu dou esse crédito também para quando vocês conseguem enxergar estritamente o que a gente faz, que aos poucos, a gente vai evoluindo. Esse último jogo ele é emblemático, a gente tem um jogador a menos e a gente continua buscando o gol. A gente vai sempre buscar o gol. A gente tem um número muito positivo de gols pró na temporada, absurdo, um número muito alto. E nós vamos ter gols contra mais. Tem que preparar também a torcida em relação a isso. A gente ganhou de 4-0, mas a gente poderia ter ganhado de 5-2. A gente vai tomar gol, porque o modelo ele é ofensivo. E a gente está preparado para isso. Então, aos poucos, a gente vai evoluindo, sim. Perdão, desculpa os guris também, desculpa te interromper. É só agora que tu falasse especificamente nesse jogo, só uma questão. Por exemplo, haverá alguma orientação ao Galhardo e ao Patrick, por exemplo, que tomaram amarelos completamente dispensáveis ao comemorar o gol? Já houve internamente, houve uma decisão administrativa, e eu sempre gosto de fazer essas decisões, Leandro, pessoalmente. Então, isso foi tratado pessoalmente dentro da minha sala, sem nenhum alarde externo, sem nenhuma publicidade em relação a isso, mas vamos dizer assim, essas roupas sujas a gente lava em casa e está tudo certo. A gente conversou, a gente tomou as medidas nossas internamente, claro, e acredito que isso não vai acontecer de novo, mas que aconteça essas lavagens de roupa suja com notícias positivas, né? Com gols, com excessos de gols na comemoração. E é engraçado porque a Conmebol, que tem essa punição, que a Conmebol ela multa, né, $400 cada cartão, ela exaltou a comemoração do Patrick. É algo assim um pouco surreal, porque na página da Conmebol... É antagônico, Twitter, né? É antagônico. Ela valoriza a comemoração, porque a gente usa o exemplo como paradigma da invasão de campo, a orientação da invasão de campo. Hoje em dia não tem como, porque a gente está sem torcedor, mas a orientação da invasão de campo é não dar publicidade para quem invade ao campo. A TV tira a câmera para que esse torcedor não seja filmado. O que a Conmebol fez foi exaltar a comemoração do Patrick com a máscara e colocar nas suas redes sociais como algo interessante, algo bacana, algo que veicula, mas a gente sabe que isso cabe sim uma medida nossa e coube, e a gente vai trabalhar sempre internamente com muita harmonia com os atletas. Você estava falando, Paulo, de performance, de números, daí uma hora você também falou agora há pouco para a resposta do Bess, não, e a bola também começava com o goleiro e tal. E me permite, assim, nas análises, como tu mesmo disseste que a gente faz, a gente percebe evolução nisso, né? E não precisa só avaliar os números, a gente pode enxergar o jogo pelo que a gente está vendo na TV, pelo que a gente está vendo nos compactos depois. Por exemplo, no Grenal, uma grande crítica do Grenal era de que a bola voltava demais para o Lomba, às vezes sem necessidade, né? Em que sentido? Às vezes tu estava lá na linha da intermediária do ataque
e daqui a pouco a bola voltava lá para o Lomba. E não porque queria voltar para o Lomba, para tipo assim, pensar a jogada, mas porque se parecia que ainda não se entendia o modelo de jogo, ainda não se entendia o que tinha de ser feito e tudo mais. Hoje me parece diferente. Hoje o Lomba participa do jogo com mais entendimento. Eu queria, se tu pudesse, contar um pouquinho de bastidor de como se deu essa evolução, sabe? Como, de repente, a comissão técnica conversou com vocês, diretoria, como vocês, diretoria, de repente, conversaram com a comissão técnica, nós temos de falar melhor com esse jogador, com aquele jogador. Talvez não precisa personificar, claro, mas eu queria, de repente, esse bastidor, sabe, para que o torcedor entendesse como aqui e aqui foi importante para essa evolução. Se tu puder, por favor. Claro, isso eu sei que assustou muita gente, mas a mim particularmente não. Porque entender o modelo de jogo, entender a forma que nós vamos jogar, e nós já estamos jogando, ela não tem muito mistério. A gente tem que procurar o homem livre dos 11. E vai ter jogo que o homem livre vai ser o goleiro. Se você tem 10 jogadores em cima dos nossos 10 de linha, talvez o goleiro vai ser o livre. A bola no goleiro não é uma defesa, não é uma saída de alguma situação de pressão de bola. É um recurso para atrair o adversário. O Miguel ele sempre fala muito isso. E os treinamentos eles nos mostram que é usado o goleiro como esse recurso para a saída de bola. Então, se ele foi exagerado nessa partida específica, pode ser que o adversário conseguiu nos neutralizar de uma forma que os homens não ficaram livres dentro da linha. A gente tem aqui uma análise dos últimos 5, 10 jogos do Ramires no Independente Del Valle, e vocês quiserem eu até mando os números para vocês. Tem jogo, por exemplo, o jogo que eles fizeram contra o Flamengo, que foi uma goleada, o goleiro foi o que mais tocou na bola. Então, tem vez que dá certo, tem vez que dá errado. Eu acho que entender o motivo que isso está sendo feito é que é o principal, que não é uma defesa, é um recurso que se usa. Poderia ter dado certo de uma forma mais assertiva e não deu. Isso foi diminuído ao longo dos jogos seguintes, Alexandre, do jogo do Grêmio, não por um trabalho nosso, mas talvez por uma evolução dos atletas, principalmente os de defesa. Principalmente a linha de 4 e, às vezes, a linha de 5. Para, ao invés de recuar a bola no goleiro, perceber que havia outro homem livre sem ser o goleiro. Então, isso é uma evolução no nosso modelo de jogo, é uma evolução dentro da partida. Isso é trabalhado também nos treinamentos, e se vocês repararem, aí eu não sei se vocês estão todos os jogos, o que é uma pena, não sei se vocês estão cobrindo todos os jogos dentro do Beira-Rio, dentro dos jogos fora, mas a TV eu acho que não mostra, dentro do aquecimento nosso, e é a primeira vez que eu vejo isso também dos treinadores que eu já trabalhei, o goleiro não fica o tempo todo sendo aquecido pelo preparador de goleiro. E tem um dado momento que ele faz o aquecimento com o preparador físico para ser exatamente o 1 no esquema de toque de bola. Isso é um trabalho que se faz para que a gente tenha dentro do jogo um goleiro mais completo. Isso aconteceu nos últimos jogos, uma participação muito boa com os pés do Lomba e também do Daniel. O Daniel, quando jogou, teve uma participação muito boa também com os pés e encontrando o homem livre também na segunda linha, não só na primeira. É um dos objetivos nossos de treinamento. Mas isso é dia a dia, Alexandre. A gente vai evoluindo nesse aspecto e o porquê é esse que eu te passei. Brax, eu vou mudar um pouquinho o assunto e falar sobre montagem do grupo, né? Da outra vez que tu esteve aqui, tu deu a informação de que a folha tinha sido reduzida já em cerca de 2 milhões de reais, né? Alguma saída de alguns jogadores. E a gente sabe que agora, com a proximidade do Campeonato Brasileiro, os clubes tendem a se movimentar um pouco mais, né? Especialmente os clubes que vão disputar a Série A e que não querem gastar esse dinheiro agora no Campeonato Estadual e deixam para fazer esse aporte mais próximo do objetivo maior. O Inter planeja uma nova troca de figura, troca de fotografia do elenco. A gente sabe que tem alguns jogadores, eu não vou citar o nome, né?
mas que já estão desgastados com a torcida, que já não estão conseguindo performar da melhor forma nesse primeiro semestre. O Inter tem alguma proposta para liberar jogadores? Como é que vocês estão tratando essa questão? A gente tem trabalhado, Lucas, com muita tranquilidade em relação à montagem de elenco. Também na contramão do que aconteceu nos últimos anos, e aí eu vou falar não só do Inter, mas também do nosso rival, de contratar por contratar. Essa, vamos dizer assim, essa limpeza que foi feita, mais de 20 jogadores de dezembro para cá saíram da folha. Alguns atletas, eu obviamente não vou nominar, mas alguns atletas, com todo respeito, não performaram aqui, não deveriam ter sido contratados. E talvez no momento dessa contratação faltou estratégia, faltou calma, faltou paciência para esperar um pouco mais, para talvez trabalhar um jogador interno, para ir ao mercado de uma forma muito mais estratégica, pontual, do que simplesmente trazer. A gente precisa de um goleiro, vamos contratar temos aí um goleiro, vamos contratar um goleiro. Precisamos do lateral direito, vamos contratar o lateral direito. Porque a gente tem nomes para todas as posições. A gente sabe as nossas lacunas, a gente sabe os nossos anseios aqui de montagem de elenco. Eu sei quais são esses atletas que estão, vamos dizer assim, desgastados com a torcida, isso não nos pauta, mas às vezes coincide com a performance que a gente tem aqui, os números, e nós vamos trabalhar pontualmente para trocar algumas figurinhas. Sim, um clube igual ao Internacional não pode ter um grupo fechado antes do início de um brasileiro, antes de se tudo der certo, de uma oitava de final de Libertadores. A gente não pode ter esse elenco fechado. Mas me agrada, hoje, nós estamos em final de abril, a gente ter só 2 contratações. Muito pontual. 2 reforços somente. Também na contramão do que vários clubes da Série A e bota reforço, né? Reforço com R maiúsculo, né? Sim, porque a gente, para trazer, Lucas, aí eu vou até entrar num outro assunto, se me permite, para a gente trazer uma peça de composição de elenco pura e simples, talvez esteja falhando internamente do nosso elenco base, elenco sombra. Base também, talvez. A gente tem que ter essas peças de reposição prontas dentro do nosso elenco. E a gente vai buscar, às vezes, reposição para reposição, não necessariamente reposição ao titular. Então, a gente ter 2 reforços, eu não sei se eu não tenho esse estudo, mas talvez a gente seja o clube que menos contratou, ou dentre os clubes da Série A, é um dos que menos contratou. A manutenção de um elenco que, por mais que tenha perdido um título, mas perdeu um título, então ficou em segundo lugar. É um elenco que ele com qualidade, é um elenco de qualidade, e as trocas elas têm sido bem criteriosas, elas vão acontecer. E aí eu entro num assunto que eu citei isso, numa última entrevista, que é a questão da sucessão dos atletas. Bom, vamos lá. Vamos buscar no mercado um atleta que vá substituir um atleta que é referência nosso aqui, o Rodrigo Dourado. Nós já estamos trabalhando esse jogador internamente. Por mais que a gente possa ir ao mercado para contratar um atleta que futuramente vá substituir o Rodrigo Dourado, a gente já trabalha esse atleta aqui. É o Johnny, um atleta de 2001, um atleta de categoria de base internacional, um atleta sub-23 da seleção norte-americana. Esse jogador é trabalhado. Na lateral direita, nós estamos trabalhando o Lucas Mazetti. O Lucas Mazetti não foi emprestado. Por que ele não foi emprestado? Falta de proposta? Não. Porque nós estamos trabalhando ele para ser um lateral direito no futuro internacional. Não só ele, mas na zaga, na lateral esquerda, na extrema, na meia, no gol. E daqui a pouco, se vocês quiserem falar do gol, a gente fala só de goleiro. Vou deixar isso aí em aberto. A gente tem que trabalhar isso internamente. E se não for satisfatório, a gente busca peças na base, como nós estamos buscando agora, alguns atletas sul-americanos também quiserem entrar nisso, a gente entra, para serem a substituição da substituição. É uma linha de sucessão de terceira da linha, para evitar ir no mercado e contratar qualquer jogador e inflar o elenco, inflacionar o elenco, inchar o elenco, para que não tenha que, em janeiro do ano que vem, fazer o que a gente fez agora, que foi liberar quase 20 atletas.
Só uma pergunta só para complemento, tá? Já libero para vocês. Essa questão do Mazzetti que tu citas e também do Johnny, por exemplo, é por isso que eles não têm jogado tanto? É por conta deste trabalho ou é uma opção técnica daí do Ramires? Não, eu posso complementar a pergunta do Lucas, até o Paulo, pelo seguinte, nesse sentido que tu está falando de linha sucessória, não é contraproducente, por exemplo, o Rodinei, que é um jogador que está indo embora mês que vem, continuar sendo titular e impedindo talvez uma performance e uma melhora de performance do Heitor, por exemplo? Vamos lá. Eles não têm jogado muito sob o ponto de vista de titularidade, Lucas, mas eles têm jogado mais do que eles jogaram nos últimos anos. O Mazzetti estreou no Internacional na 38ª rodada, numa final de campeonato, num segundo tempo do chinelo cantando para entrar e dar conta de um recado ali que talvez ele não estivesse tão preparado como ele está hoje. O Daniel já jogou mais do que nos últimos anos no gol. O Mazzetti já jogou mais do que nos últimos anos na lateral direita. O Léo Borges está tendo uma oportunidade que ele não teve nos últimos anos. Não ele, mas ninguém da posição dele. O Pedro Henrique da mesma forma. O Johnny sendo trabalhado. Nas extremas também. No meio, um atleta como o Lucas Ramos, que é um futuro do Internacional. Esses atletas, talvez eles não estejam performando como titulares ainda, Lucas, porque a gente tem o jogador, que é o que a comissão chama de hierarquia, o jogador titular. E a gente quer ganhar os jogos. E esses atletas, aí entrando na pergunta do Alexandre, eles acabam puxando para cima quem está abaixo, sim. Então, um atleta igual o Rodinei, se você analisar o Rodinei, esquece que o contrato dele está terminando em maio, mas analisa a partida que o Rodinei fez contra o Sportivo e a partida que o Rodinei fez contra o Táchira e os números do Rodinei no ano de 2021. Em 2021, o Rodinei no Brasil, o lateral que tem uma média de 1 gol ou assistência por jogo. É muito. Então, simplesmente abrir mão de um atleta cujo contrato vai terminar. Há uma perda de competitividade que a gente não pode se dar ao luxo de fazer. A gente vai com o Rodinei e com qualquer outro atleta até o último instante dele de contrato, seja meio do ano ou final do ano, com os atletas que estão no final do ano. Se ele estiver rendendo e se ele estiver com uma performance alta, ele potencializa quem está embaixo, porque você pode achar que tira espaço, Alexandre, mas não tira, porque o Heitor tem treinado até melhor depois que o Rodinei, vamos dizer, retomou a posição nos últimos 2 jogos. O Mazzetti de igual forma. O Renzo está voltando. Então, um puxa o outro. Aqui é uma alta performance. Agora, se o atleta não tivesse nessa performance, aí eu concordo com você. Não faz sentido. Ali ele vai estar ocupando o espaço que vai ser de outro. Mas ele está puxando para cima. O sarrafo está subindo. Ele está puxando os demais. Então, especificamente em relação ao atleta, é um atleta que a gente tem um profissionalismo dele absurdo, a gente tem conversado com ele também, a gente tem tido a decisão dele já está mais ou menos tomada, nossa como jogador, e a gente, sabedor disso, a gente está trabalhando essa sucessão em mais alto nível. Então, a gente tem feito isso com muita convicção e não aconteceu com os atletas que saíram, porque os atletas que saíram, que você pode reparar, não eram atletas que estavam num alto índice de performance. Então, a gente optou pela saída, o que não acontece especificamente com a lateral direita. Isso significa que não tem chance do Rodinei ficar, ou se tiver o mínimo de chance, o Inter vai tentar fazer? O Flamengo já se posicionou de que não abre mão do pagamento da multa. Posicionou publicamente, não foi uma conversa interna. E a multa a gente, infelizmente, não tem condição de pagar, e esse assunto já está bem resolvido, principalmente com o jogador. Foi o primeiro que eu procurei para poder conversar sobre o assunto, porque ele é o cerne do assunto. Então, estando resolvido com ele, está tudo resolvido entre nós. Beleza, vai lá, Bessa.
Eu sei que não se faz isso, Paulo, mas como a gente está com o tempo um pouco contado também, vou emendar 3 perguntinhas aqui numa só. É possível algum reforço ainda para a fase de grupo da Libertadores? 3? Mesmo pagando multa? 3 em 1. É possível reforçar o Inter ainda na fase de grupos, mesmo pagando multa? A segunda, já que tu falasse nos sul-americanos que estão vindo, né? São indicações tuas e do Grossi, do Orozco, do Cuesta, desses meninos que estão vindo e certamente mais virão. E a terceira, finalmente, eu acho que mais surgiu como rumor ontem, né? Uma possível volta do Nilmar ao futebol e daqui a pouco via Inter. Isso seria viável isso? Te agradeço. Desculpa as 3 em 1, mas é que até para otimizar o tempo. Não, vamos lá. Em relação à primeira, acho difícil, até porque a gente já fez as inscrições dos 50 atletas, temos vagas ali pontuais, né, atletas de base que não estão treinando conosco aqui, mas que podem, numa emergência, entrar, mas acredito que não. Os reforços que nós estamos trabalhando, a gente tem ali na cabeça o início do brasileiro para algumas peças pontuais, mas não vou te fechar, Leandro, que é impossível não, tá? Mas acredito que não. Em relação à segunda pergunta, é um trabalho que eu faço com o Grossi quase que diário, e também em termos de linha de sucessão. A gente tem na base hoje alguma dificuldade de trazer alguns atletas brasileiros, e muita gente pergunta isso, bom, por que estão buscando no mercado sul-americano? Os contratos estão bem feitos aqui no Brasil para atletas 2003, 2004, 2002, 2001 nem se fala, porque é o último ano de sub-20, e a gente tem aqui os clubes formadores, a legislação brasileira, ela segura os clubes, os atletas, de uma forma que é difícil você trazer esse jogador sem investir. Então, o conhecimento do Grossi é absurdo no mercado sul-americano, e eu tenho trabalhado isso com ele, para que também haja uma certa chancela do profissional em relação a alguns nomes. E a gente conseguiu trabalhar silenciosamente, que bom, em relação ao Juan Manuel Cuesta, em relação ao Orozco. Então, o Orozco estava fechado com essa avaliação dele antes do sorteio da fase de grupos da Libertadores. E coincidiu do atleta vir como suplente no jogo no Beira-Rio e está sendo avaliado lá na base. E também o Quiñones. Esse jogador, se pudesse apostar como desempenho, é um extremo colombiano que não tem as características que estão hoje no nosso elenco. Aliás, o contrário, ele tem as características que não tem hoje no sub-20, de ser um extremo agudo, driblador, que vai para cima, que, como faz a gíria do futebol, rabisca. Pode ser que seja um atleta que, aprovado, vai nos ajudar futuramente. E a última pergunta, e surgiu ontem ou antes de ontem, confesso que isso não foi tratado aqui internamente, é um assunto novo para mim. E mais uma vez eu falo em relação aos nomes fortes do Internacional, de história aqui dentro. Não posso fechar a porta para ninguém que tem história aqui dentro, que tem o sangue colorado, mas não há nenhum tipo de conversa nesse sentido. Isso surgiu realmente na rede social. Paulo, tu falaste também na questão agora, me chamou a atenção na linha sucessória lá, quando tu estava falando, da questão das sombras, né? E me parece que tem uma nomenclatura muito clara, assim, né? No projeto, vamos dizer, o titular, né? A hierarquia e tal, aquela coisa. E nós temos 2 goleiros, por exemplo, Marcelo Lomba e Danilo, que estão para encerrar contrato agora, né? No final do ano. Ao mesmo tempo, a gente tem o Daniel, que tu mesmo disseste, né? Tá performando melhor, já jogou mais do que das outras vezes e tal. A gente percebe, por exemplo, que no modelo do Ramires ele tem o passe de pé, né? De todos os goleiros, ele é um dos melhores, se não o melhor. Como é que vocês estão apontando essa questão dos goleiros? Como é que vocês estão apontando essa questão, principalmente agora de renovação de contrato do Danilo, do próprio Marcelo? E se tu pode tranquilizar, vamos dizer assim, o torcedor de que ele vai ver o Tyson em campo agora contra o Olímpia na semana que vem. Bom, eu vou pegar a última pergunta. Essa é para o Ramires, essa não é para mim. Mas o Tyson está à disposição da comissão, está treinando bem, está feliz e vai nos ajudar muito. Vai ajudar muito dentro e fora de campo, não tenha dúvida em relação a isso. Eu sei que criou-se uma expectativa muito grande para ele
estrear contra o Tátira, mas a circunstância do jogo, talvez pelo segundo amarelo ali, pela expulsão do Palácio, prejudicou um pouco. Mas, em relação à primeira pergunta, até te agradeço, Alexandre, de ter levantado essa bola para mim, porque sem criticar quem estava aqui antes, por favor, não estou criticando, mas hoje no Internacional nós estamos fazendo uma linha de sucessão no gol, muito clara. E isso começou lá em janeiro, quando a gente chegou aqui e nos deparamos com alguns números. E confesso que me assusta, e eu não estou falando mal dos profissionais em absoluto, mas quantos anos o Marcelo Lomba e o Danilo Fernandes estão aqui? 3, 4, talvez 5 anos. Vamos colocar 4 anos de média. 2016, são 5 anos. Não foi preparada uma sucessão para eles? O que a torcida às vezes pega no pé de um atleta ou outro, até de forma injusta, mas tem a sombra, tem a sucessão. E como que se trabalha essa sucessão? No gol, é difícil, porque raramente há um rodízio no gol. Ano passado, o Marcelo Lomba jogou 95%, 96% dos jogos. É difícil você fazer rodízio como você faz na linha, com meia, com centroavante, com extrema. Então, a decisão nossa lá atrás, aí eu vou pegar a sua pergunta para dizer lá atrás, quando a gente decide pontualmente, transferir o Emerson pagando salários para o Figueirense, quando pontualmente a gente transfere o Kehler, que aí a Chapecoense está arcando com os salários, o Kehler na Chapecoense, a gente entende que ao colocar esses atletas lá com condição de jogar, e estão jogando, não é coincidência, foi feito um estudo de carência nos elencos, e lá estavam sem atletas ou machucados ou que tinham acabado o contrato. Quando o João Ricardo sai da Chapecoense, me dá uma luz. Quando o atleta suplente machuca, a relação que nós temos lá com o atleta pronto aqui para jogar. Então, esses 2 jogadores eles já estão sendo trabalhados. A sucessão do Internacional no gol já está acontecendo. Com o Kehler, com o Emerson, com o atleta 2000, com o Daniel aqui, e com mais 2 goleiros de base que estão aqui treinando aqui, e infelizmente vocês não podem acompanhar os treinos, que é o Vitor Hugo e o Anthony. O Anthony com muito potencial para ser trabalhado. Então, eu falei aqui brincando de 5 goleiros. Daniel... O Carlos Miguel não, no caso, não entra na contagem. Não. Kehler, Emerson, Daniel, Vitor Hugo e Anthony. Nós temos 5 goleiros. Então, esses atletas, eles estão sendo preparados para, a partir desse ano, mas no mais tardar início de 2022, estarem prontos para o gol do Internacional. Então, a gente está muito tranquilo em relação a isso, porque é um trabalho que faz e às vezes não é mostrado, porque quem está jogando não é nenhum desses 5. Mas eles estão sendo preparados para quando a oportunidade chegar. E vai chegar, porque nós estamos fazendo por onde a oportunidade chegar, e vocês entendem isso. Vocês inteligentemente já entenderam. A oportunidade vai chegar e eles têm que estar prontos. Deixa eu só te perguntar, por que vocês pediram para o Carlos Miguel, então, voltar do América, se vocês vão liberar o Carlos Miguel? O América, o Boa Esporte, desculpa. Do Boa Esporte. Na verdade, ele recebeu uma proposta de um outro clube. O Boa Esporte tem um calendário que nós entendemos que não é um calendário positivo a partir de maio. Então, ele hoje é um atleta que tem condição de estar num nível melhor. E o que a gente fez com ele, em costura, em alinhamento com o próprio atleta, em reuniões aqui no CT, foi retomar a carreira dele. Porque o empréstimo dele em 2020 foi frustrado, foi péssimo. Ele não jogou. Então, de novo, nós conseguimos retomar a carreira do atleta. É um ativo do Internacional. Ele recebeu uma proposta, então a gente fez esse retorno dele e estamos trabalhando essa proposta para que ele possa estar num nível melhor. Tá, mas entendi. Mas então vocês vão renovar com ele e vão negociar, ou ele vai sair do clube? Ele possivelmente vai ser negociado. Tá, entendi. Eu tenho 2 para fechar, eu sei que o nosso tempo está escasso, né? Mas eu não posso deixar de fazer essas 2, rapidinho. O Tyson, quando veio para cá, teve toda essa novela com o Shakhtar, né? Envolveu o Vinícius Tobias, depois o nome do Praxedes. Queria que tu pudesse explicar para nós o que aconteceu para essa liberação imediata do Tyson. E a segunda é sobre o Guerreiro.
O contrato dele também está acabando no final do ano. Ele tem uma tendinite no joelho hoje. Ele voltou e não conseguiu jogar. Os debates que a gente tem aqui é que o Guerreiro, estando bem, ele vai ficar fora 19 rodadas do Campeonato Brasileiro, por conta da seleção peruana, fora os jogos da Copa do Brasil decisivos. Então o Inter vai ter muito pouco Paulo Guerreiro, como já não teve pela questão do doping em 2018 e da lesão, né, infelizmente, em 2020. O Inter estuda, né, essa sucessão ao Paulo Guerreiro interna ou no mercado, e se há o interesse de renovar com Paulo Guerreiro, ou esse custo-benefício ainda não foi pesado por vocês? Sobre o Tyson, muita paciência para negociar com o Shakhtar, para segurar o próprio atleta, que ficou ávido com a proposta que a gente fez, no momento certo. Então, a palavra para definir a negociação do Tyson foi paciência. A tendência era que a gente tivesse ele só em agosto. E chegou num momento que a gente teve a certeza de que a gente não ia conseguir fazer esse movimento antes do final da janela de 23 de maio. E a gente ficou muito feliz de conseguir fazer, independente de qualquer outro atleta ou negociação. Foi uma negociação muito dura, Lucas. Foi uma negociação difícil, que nos rendeu boas horas, boas estratégias, uma estratégia, quase que estratégia de guerra. É chato falar de guerra com a Ucrânia, mas é uma estratégia nossa de guerra para poder ter o atleta antes do término do contrato dele. E a gente ficou muito feliz de conseguir fazer isso, porque era um dos reforços que a gente precisava ali na frente e que também justificou lá atrás algumas saídas de extremas até nossos. O Inter pagou alguma coisa? Desculpa, Paulo, te interromper, mas o Inter pagou alguma coisa para o Shakhtar ou o Inter não arcou com nenhum valor? Não houve pagamento ao Shakhtar. Houve uma composição, um acordo com eles de liberação do atleta, que ele também fez muito por onde, porque as reuniões presenciais foram dele, não foram nossas. A gente não pôde viajar até a Ucrânia para poder conversar com os dirigentes. Então, ele foi muito propositivo, ele foi muito direto nas reuniões e ele quase que foi o internacional nas reuniões pessoais, mas não fizemos nenhum tipo de pagamento, Alexandre, em relação à liberação do atleta. E nem aquele pequenininho assim no cantinho da página, assim, lá na frente a gente prioriza o jogador fulano para você. Não, nada. Não, a gente só tem uma boa relação. A relação ela ficou ótima. Tá. Então, isso aí, se isso valesse contrato, tá lá escrito no rodapé que a relação é muito boa e as portas estão abertas dos dois lados. Tu me respondeste, ok? Em relação ao Paulo, Lucas, é um atleta que a gente precisa dele 100%. Ele até contra foi contra o Aimoré, talvez, contra o Aimoré, ele não tivesse 100%, mas foi para o jogo, ainda fez o gol. Você vê o nível do Guerreiro, é um nível, mesmo ele 100%, ele ajuda. Mas a gente precisa dele primeiro 100% para depois trabalhar ou com uma extensão de contrato, ou com a convocação dele, porque a convocação dele, hoje ele não estaria apto, então não tem perda de um atleta que não está jogando, né? E a linha de sucessão dele também já começou. Quando a gente traz um atleta como o Orozco para avaliar, é um perfil muito parecido. E a gente tem na base um atleta que é hoje o Vinícius Melo, também, que é um jogador que é o 9 do Sub-20, que também está sendo trabalhado para daqui a pouco ter as oportunidades aqui. Essa linha de sucessão dele também acontece na base. Entendi. Não sei se vocês... Tudo bem com vocês? Não, tudo bem. É que eu tenho mais para fazer, mas sei que o nosso tempo está escasso, então eu estou satisfeito. Fechamos. Bess, como é que tu tá? Tudo de boa também? Não, de boa também. Pelo tempo, enfim, acho que já agradeceu ao Paulo Brax aí. Obrigado, Paulo. Um grande abraço e sucesso no fim de semana contra a Juventude. Não, com certeza. Paulão, te agradecemos muito mais uma vez aí, uma baita entrevista esclarecedora. A gente sempre comenta nos bastidores, nós três aqui, que é legal falar contigo, trocar ideia contigo e te entrevistar, porque tu não foge do debate, né? Tu vai direto mesmo e tu responde, é bem bacana. Eu acho que foi esclarecedor para a torcida colorada, principalmente, muitas pontualidades aí das suas falas. Obrigado mesmo por estar com a gente mais uma vez, viu?
Eu que agradeço, Alexandre. E essa postura minha vai ser sempre, eu acho que a gente não tem nada para esconder, e às vezes quando a gente não responde de forma completa, é uma estratégia nossa interna de algo que nós estamos trabalhando, mas que cedo ou tarde a gente acaba respondendo de forma completa para vocês. Acho que a linha de trabalho tem que ser essa, com muita transparência, com muita ética, com muito caráter e em prol do clube. Vamos colocar o clube num patamar mais alto cada vez mais. É assim que a gente vai trabalhar. Obrigado, um abraço, excelente final de Gaúcho, excelente fase de Libertadores para nós, excelente Brasileiro, Copa do Brasil, o ano vai ser muito bom para nós. Show de bola. Gurizada, muito obrigado por todo mundo que ficou conosco até o final aqui da nossa entrevista, nosso bate-papo com o Paulo Brax. Só lembrando, né? É uma entrevista gravada, como eu falei lá no início. Então, neste sábado, amanhã, botamos no ar neste sábado, né? Neste domingo, também conhecido como amanhã, Juventude Inter e Juventude lá em Bento Gonçalves. Primeira partida da semifinal do Gauchão. Cara, não te inscreveu no canal, não ativou notificação, não deu teu like, faz isso aí antes de deixar o nosso canal, beleza? A gente vai se falando. Um forte abraço para todo mundo. Tchau!